Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 126 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje faremos um podcast um pouco diferente. Eu vou fazer uma leitura comentada de um texto que eu fiz nesta última semana e que fala sobre um tema que foi mencionado por 3 executivos diferentes a respeito do comportamento, principalmente das novas gerações, dentro das empresas. E eles comentavam comigo sobre a apatia e como que ela se demonstrava para cada um deles. Será que isso acontece também na sua empresa? E se acontece, como é que a gente pode fazer para endereçar este problema? Que, se não é comum, pelo menos está acontecendo com mais frequência do que deveria nas nossas organizações. O título do texto é Como lidar com a apatia dos colaboradores. Então, eu vou ler e comentar ao mesmo tempo. Eu começava falando exatamente sobre isso, que nessa semana, diversas conversas com executivos trouxeram à tona um desafio que muitos líderes enfrentam, o comportamento improdutivo no ambiente de trabalho. E aí eu tive uma executiva que descreveu uma equipe marcada pela apatia e falhas de memória. Daqui a pouco eu comento exatamente o que ela estava falando. Uma outra se lamentava da comunicação deficiente da equipe, que impactava tanto a compreensão das diretrizes do presidente da empresa, vejam só, quanto a interação entre os próprios colegas. E vocês vão ver que situação mais curiosa que ela mencionou quando ela falou sobre como que ela descobriu essa interação dos colegas estarem com problemas também. Um diretor de RH no interior comentava sobre a enorme dificuldade de fazer os colaboradores trabalharem em um final de semana para resolver uma situação de urgência. Ou seja, esses problemas de desconexão do comportamento do funcionário com os objetivos, os propósitos da empresa, acontecem não apenas em um lugar como a capital paulista, mas também no interior do Brasil. De fato, esses são comportamentos que precisam ser diagnosticados e endereçados para o bem da empresa. Então, como eu falei, a gente tem esse problema que não está acontecendo apenas nas capitais, porque a gente pode imaginar, ou poderia imaginar, que há uma diferença entre o comportamento das pessoas que estão em um ambiente um pouco mais metropolitano, vamos dizer assim, do que o que está acontecendo no interior. Mas, pelo visto, esses problemas estão acontecendo de uma forma generalizada. E o pior de tudo é que está acontecendo com os jovens, que são justamente aqueles que deveriam ser preparados ou deveriam estar mais interessados, inclusive, em assumir posições de liderança no futuro. A executiva que conversava comigo sobre a apatia de seus colaboradores descrevia que muitos profissionais pareciam desinteressados pelo propósito da empresa, executando suas tarefas de forma mecânica. Às 17 horas, os computadores eram desligados, independentemente de o trabalho estar concluído. Então, uma coisa que ela percebia era isso aqui. As pessoas, apesar de estarem trabalhando, era como se elas não tivessem conexão nenhuma com o que está acontecendo nos outros departamentos, e muito menos com o impacto do trabalho delas para, por exemplo, os clientes ou mesmo os acionistas. E o que deixava ela mais decepcionada era o fato de que, independentemente de como estava o trabalho, chega às 17 horas, todo mundo vai embora. É evidente que se uma empresa necessita que seus funcionários fiquem frequentemente 2 ou 3 horas a mais todos os dias para cumprirem suas tarefas, é porque há um dimensionamento incorreto da equipe. Quer dizer, isso é óbvio, né? Se você precisa que seus profissionais a todo instante tenham que trabalhar mais do que eles deveriam, é porque a equipe está mal dimensionada. Não tem problema nenhum isso ser um evento que ocorre eventualmente ou então por um período de tempo, mas se na maior parte do ano você precisa que a sua equipe trabalhe mais do que as horas programadas, então é porque há algum problema sério no dimensionamento da equipe. E não podemos esquecer que, se desejarmos que os colaboradores sejam pontuais nas reuniões e nas responsabilidades com a empresa, também devemos criar as condições para que o sejam em seus compromissos particulares também. De fato, às vezes eu vejo que uma empresa, ou principalmente alguns líderes empresariais, acreditam que você deve, a coisa mais importante na vida da pessoa é o trabalho, e, portanto, a pessoa precisa se dedicar a ele e esquecer dos outros compromissos. Não é bem assim. Na verdade, se você para pensar num casal com criança, é evidente que eles têm uma responsabilidade muito mais relevante para a sociedade, que é cuidar dos filhos, do que o seu trabalho, embora exista uma articulação entre o fato que eles precisam de dinheiro
para cuidar dos filhos, e não adianta muito você imaginar que isso não acontece. Mas, quando você pensa que a empresa a todo instante interfere em horários que deveriam estar disponíveis para o funcionário cuidar da sua família, de si mesmo e dos seus interesses particulares, aí realmente existe uma disfuncionalidade que não contribui a ninguém. E mais do que isso, se você começa a perceber que você ajuda o funcionário a criar uma ideia de que o compromisso dele não é relevante, pior que isso, ele acaba percebendo que para você chegar atrasado, por exemplo, num compromisso, não é tão importante assim. Então, cuidado com que tipo de cultura você está fomentando na cabeça das pessoas, porque fazer com que os funcionários cheguem atrasados nos compromissos deles também é uma forma de treinar o funcionário a chegar atrasado em todos os compromissos. O mesmo ocorre quando você não se preocupa com o fim das reuniões. Quer dizer, eu realmente me incomodo muito quando eu vejo executivos que colocam as reuniões sem um tempo para terminar ou que simplesmente não respeitam esse tempo. E isso realmente não é saudável. Você precisa ter condições de começar uma tarefa e terminar no tempo em que você está planejado para isso, está disponível para isso. E, é claro, isso também tem a ver com você treinar a cultura para que todas as pessoas estejam interessadas em cumprir o horário correto e também terminar as reuniões na hora apropriada. Eu conheço um industrial, por exemplo, que ele proíbe os profissionais dele de fazer hora extra. Ele consegue fazer isso, é uma indústria de massas no interior de São Paulo, e ele, de propósito, ele tem uma equipe dimensionada com a quantidade de profissionais que são necessárias para fazer a tarefa, mas também já com os profissionais que vão substituir os outros na hora de umas férias, por exemplo. Ou seja, o tempo todo ele está com a equipe um pouquinho maior do que ele precisaria em um determinado instante, e isso ele compensa como? A hora que uma pessoa falta, a hora que tem algum problema de ausência de alguém, ele tem alguém ali já para substituir na hora, e com isso ninguém faz hora extra. Segundo ele, isso dá uma performance muito boa e, principalmente, ele nunca sai do orçamento estabelecido para a quantidade de profissionais, para o gasto com os empregados. Portanto, cabe aos executivos criarem as condições para que as tarefas sejam executadas no tempo definido para o trabalho. Entretanto, a pessoa nunca poder ficar uma hora a mais, principalmente nos momentos cruciais, é preocupante, pois, por melhores que sejam as práticas de organização do trabalho, imprevistos acontecem. E o que se espera é que as pessoas saibam compreender a relevância de cada momento. Portanto, quando uma pessoa descarta qualquer possibilidade de trabalhar fora do horário, mesmo em situações urgentes para os clientes, gera a impressão de que a empresa não pode contar com ela. Bom, isso é bem grave, né? Porque aí sim estamos falando de um comportamento de alguém que nunca pode ceder um tempo a mais para a empresa. Imagine você estar num hospital esperando para ser atendido e a sala está cheia e tudo mais, e se você vê as pessoas indo embora no horário, porque já acabou o turno ali, você não vê ninguém fazendo um esforço adicional a mais para que você possa também ser atendido um pouco mais rápido. É a mesma coisa dentro das empresas, quer dizer, o que você espera é que, claro, nos momentos imprevistos, naqueles períodos do ano em que você tem uma quantidade de trabalho maior, então você realmente tenha pessoas interessadas em fazer um esforço adicional pela empresa. A pessoa nunca poder fazer isso, eu acho que realmente aí é um pouco difícil de você compreender por que tanto desinteresse em contribuir com a empresa. Aliás, fazendo um parênteses aqui, né, o que eu vejo é que as gerações atuais, elas não veem no trabalho uma forma tão grande de expressão delas mesmas, quanto, por exemplo, eu vejo, né? Ou seja, eu já estou com 59 anos, então a minha geração é a geração X, e a gente sempre assim, prezou muito pelo trabalho, porque era uma forma que a gente via que a gente estava se expressando, como você se sente um pouco mais quem você é, está usando mais a sua vocação, os seus dons, aquilo que você tem interesse. Então, essa vontade de estar no trabalho, fazendo uma coisa que é inspiradora, para quem é da minha geração, é muito mais comum do que o que eu vejo hoje na geração Z. Eu não sei exatamente qual que é o motivo disso, mas eu percebo que os jovens estão desinteressados, ou distraídos com outras questões, que eu não sei quais são, mas que realmente parece que o trabalho é apenas uma atividade a mais e não tão relevante assim para eles, quando, na verdade, o trabalho é um local fundamental para você não apenas se expressar, mas ter momentos de grande alegria e, por que não dizer, realização. Temos de nos perguntar se isso não reflete o chamado quiet quitting, que é a demissão silenciosa, quando o profissional faz apenas o mínimo necessário.
ou seria um sintoma de algo mais profundo, como falta de engajamento, propósito ou vocação? Eu mesmo tenho dito em muitas ocasiões que é claro que como coach, como mentor de executivos, a gente fala muito sobre propósito, não apenas do indivíduo, mas também da empresa, e como fomentar isso para todas as pessoas que dela fazem parte. Entretanto, o que eu vejo que é um tema muito esquecido é justamente a vocação das pessoas. É importante você perceber qual que é o chamado interior que você tem para fazer o quê? E procurar colocar isso na sua profissão, ou então, quem sabe, encontrar locais onde você possa dar vazão a essa vocação. Idealmente seria nas empresas, mas se isso não está acontecendo, é importante que a pessoa encontre algum lugar para isso, ou se isso não está acontecendo na empresa que você está agora, procure um lugar para trabalhar que você consiga exprimir melhor essa vocação, esse chamado. Outro ponto comentado nas conversas desta semana, da semana passada, é claro, foi dificuldade de retenção de informações. A executiva estava falando da memória dos trabalhadores, né? A executiva relatava ter que repetir instruções de tarefas já realizadas várias vezes com profissionais que pareciam não saber onde encontrar materiais ou como agir proativamente para localizar. Isso pode evidenciar uma sobrecarga de informações ou dificuldade para o aprendizado, mas a falta de iniciativa indica uma desconexão. Perdão, a falta de iniciativa indica uma desconexão com o papel que desempenham. De fato, é estranho, né? Um profissional que você tem que repetir toda vez que você vai pedir para ele uma determinada tarefa. Infelizmente, eu também tenho profissionais que trabalham comigo que têm esse problema. E é um negócio impressionante, porque você fala, poxa, mas a pessoa já faz essa tarefa, já fez essa tarefa várias vezes, e você de novo e de novo, você tem que falar com a pessoa o que ela tem que fazer, o que ela tem que buscar, e ela se esquece de pontos que são importantes. O que se espera de um líder é que seja capaz de selecionar bem os membros de sua equipe, o que não tem sido nada fácil ultimamente. Aliás, esse problema de contratação nas empresas está muito grave, as pessoas realmente não têm pessoas qualificadas, e isso é algo que vocês... Vou falar um pouquinho sobre a infraestrutura do país, que vocês devem perceber que o problema não está aí, neste caso, na empresa, mas em outros lugares, famílias especificamente, escolas, que estão formando mal as pessoas para trabalharem nas empresas. Mas é difícil imaginar. Então, falava que o que se espera de um líder é que seja capaz de selecionar bem os membros de sua equipe e que não tem sido nada fácil ultimamente para que possam desenvolver e ter o time que precisam. Quer dizer, se você selecionar bem, você vai conseguir desenvolver bem e ter, portanto, a equipe que você precisa. Mas é difícil imaginar uma posição na empresa na qual a falta de protagonismo e de iniciativa não gere sérios problemas. Quer dizer, isso realmente tem sido algo bastante decepcionante nas empresas, porque você vê que, às vezes, os problemas acontecem e nenhuma das pessoas ali tem um interesse genuíno de ir até você ou resolver o problema ou começar a solucionar o problema em geral. Se o problema não passa perto dele, a pessoa nem olha para ele e passa reto, porque aquilo, de repente, pode gerar mais trabalho para a pessoa, e com certeza vai, e ela não está interessada nisso. Então, isso é bastante decepcionante, porque as pessoas parecem que não querem mais ser protagonistas, não apenas na empresa, mas mesmo nas suas carreiras, e às vezes eu penso que até nas suas vidas. Todo mundo tem uma capacidade de culpar os acontecimentos, as outras pessoas, mas nunca são capazes de dizer, olha, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer nessa situação é isso, mais isso, mais isso. E essa é uma característica de alguém que não pode ser desenvolvido, alguém que não pode ser treinado e, portanto, não poderia fazer parte da equipe na empresa. Aliás, eu vejo que as pessoas, às vezes, não têm noção do que significa protagonismo. Como a própria palavra diz, proto, né, primeiro, agonismo, aquele que agoniza primeiro, ou seja, aquela pessoa que sofre realmente para resolver um problema primeiro, porque ela é que está na linha de frente ali, se predispondo a se interessar por um problema e resolvê-lo. Então, sendo protagonista não é uma coisa assim que a gente fala porque a gente acha que isso é agradável para você. A gente fala porque isso vai fazer com que você seja um profissional cada vez melhor e que seja capaz de não apenas amadurecer, mas se responsabilizar cada vez mais por pessoas e por problemas. Bom, se bem que às vezes pessoas e problemas estão tudo no mesmo lugar. O que se espera é que o profissional demonstre interesse em aprender. E aprender requer memória, né? Quer dizer, um negócio que eu fico impressionado é que às vezes eu vejo as pessoas, não, você não pode decorar as coisas e tal. Não, sim, algumas coisas não, mas é importante você perceber que você precisa ter memória para aprender, senão como é que você vai conseguir fazer as conexões necessárias até para articular coisas novas, agir de forma diferente
em contextos diferentes. Não dá para fazer isso, você precisa ter memória. E que a cada dia seja capaz de fazer mais e melhor a sua função. Quer dizer, isso também é uma coisa que se perdeu às vezes. Olha, você fazer bem uma função não significa que você não tenha que mudar nada, muito pelo contrário. Se você já faz bem alguma coisa, a cada dia você tem que procurar fazer aquilo melhor para que você continue a ser relevante para a empresa, para o negócio, enfim, para o departamento que você trabalha. Treinar regularmente, motivar o time é papel do executivo. Mas é preciso que, do lado de lá, haja pessoas capazes de absorver e aplicar os conhecimentos e que se sintam conectadas com o negócio da empresa. Pessoal, quando eu falo sentir conectado com o negócio da empresa, significa o seguinte: ou você está vendendo, ou você está ajudando o vendedor a entregar aquilo que o cliente quer comprar. Quer dizer, se você não entende de como que é o processo de vendas, o que você vende, o que está escrito lá na nota fiscal da sua empresa, fica muito difícil de você dizer que você realmente está se sentindo parte do negócio. Você precisa entender isso para perceber exatamente onde que a sua atuação interfere ali na ponta, que é onde as vendas estão acontecendo, porque é essa conexão que faz com que a apatia desapareça e o indivíduo perceba que é parte de algo maior e relevante para os clientes. Eu lembro até hoje, eu felizmente tive a sorte de reencontrar meus amigos de longa data em um grupo, inclusive de WhatsApp, e quando eu trabalhava com computação, uma vez o presidente da empresa, na verdade era o diretor de vendas, eu estava almoçando e ele estava passando de mesa em mesa, ele estava com um calhamaço de folhas ali, e o pessoal olhava para aquilo, eu via que não estava dando uma resposta muito positiva, ou pelo menos a resposta parecia que não era tão incisiva. E ele veio até minha mesa e falou: Silvio, ele entregou aquele conjunto de papéis, aquele calhamaço, e falou assim: os nossos computadores fazem o que está escrito aí? E eu vi que ali era um edital de uma licitação. Eu olhei aquilo, realmente era uma quantidade enorme de especificações, e eu falei: olha, o nome dele era Paulo, né? Eu falei: Paulo, é o seguinte, os nossos concorrentes dizem que o computador deles faz isso daqui? Ele falou: sim. Eu falei: então o nosso também faz. Então, assim, ele falou: pô, era isso que eu queria ouvir. Quer dizer, é lógico que eu estava olhando ali, não sob a perspectiva de alguém que projeta computadores, que era o meu papel ali, mas sob a perspectiva de alguém que tem que vender algo e que os competidores estão dizendo: olha, os nossos computadores fazem isso, o seu faz também? É claro que ele teria que dizer que fazia. E aí a gente ia olhar depois as características técnicas e colocar aquilo para funcionar. E deu certo, quer dizer, você precisa, aquilo ali me fazia sentir participando ali dos negócios da empresa. Cara, vamos fazer o negócio funcionar. Quer dizer, para você dizer não e parar o negócio, qualquer um faz. Eu quero ver você, no seu papel, que seja o papel de desenvolvimento de produto, jurídico, na área de marketing, na área de qualidade, logística, você realmente fazer o negócio acontecer. É isso que a gente precisa dentro das empresas. E quando você faz isso, você se sente participando do negócio, quer dizer, de onde as coisas realmente acontecem, que é na área de vendas. De todos os problemas conversados, o de má comunicação é o mais grave, pois cria barreiras relevantes. Porque é evidente, né, pessoal? Se a pessoa se comunica mal, ela não consegue nem se fazer compreender e nem entender o que está sendo dito em uma conversa. Os profissionais frequentemente entendiam errado as orientações do presidente da empresa, vê se pode, executando tarefas de forma equivocada. O mais curioso foi que a executiva que observou essa questão disse que estava presente em reuniões onde observava, sem interferir, os diálogos entre os colaboradores, e eles também eram marcados por mal-entendidos, dificultando a conexão das equipes e a eficiência. Ou seja, ela percebeu que o problema não era da comunicação dela para com os colaboradores, mas eles entre si também não se entendiam. E isso é um problema gravíssimo, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, ao observar essas interações, ela percebia que o time não estava alinhado, o que comprometia resultados. Bom, pessoal, isso daí é um problema gravíssimo, não é um problema educacional, é um problema dos professores que nós temos, porque o grande problema que acontece em qualquer sociedade é que se você finge ser aquilo que você não é, isso aí vai gerar uma série de problemas. Quer dizer, é normal, né? Eu já falei sobre isso em algum outro momento, inclusive se você procurar naquelas palestras do TED, tem uma palestra que chama Fake It, né? Ou seja, finja. E essa palestra fala exatamente isso, sobre uma professora de Harvard que se tornou professora depois que ela sofreu um grave acidente, que isso afetou, inclusive, o cérebro dela. E ela demorou muito tempo para ela se formar e se tornar professora em Harvard. E ela recebeu uma orientação muito engraçada no meio do caminho de um professor que dizia: olha, finge que você está entendendo e vai estudar. Quer dizer, na aula, na hora que você está conversando, você não está entendendo nada, mas finge, mas vai estudando. Então, é mais ou menos assim: olha, vamos supor
que eu vá entrar em uma empresa e ali tenha um diretor de vendas, por exemplo. E eu vou trabalhar ali também como um executivo da mesma área. Ora, é evidente que quando eu entro, ele está nesse nível e eu estou nesse nível aqui, eu estou nível mais baixo do que ele. E, portanto, ali numa reunião estratégica, a gente conversando sobre o que está acontecendo na empresa, nos negócios, num primeiro momento eu vou estar suando frio. Mas aí o que eu tenho que fazer? Olha, depois da reunião, na hora do almoço, à noite, no final de semana, cara, eu vou estudar, vou ralar ali para procurar diminuir esse gap. Então, no primeiro ano eu estou aqui, no segundo ano eu estou aqui, no terceiro, no quarto. Depois de 5 anos, o que esse diretor está falando, eu estou falando também. Ele tem alguma questão que eu acho que tem uma outra perspectiva, eu consigo conversar com ele. Ou seja, no começo, eu estou muito mais fingindo, né, que eu sou um executivo de vendas do que realmente sendo, porque às vezes eu não estou nem entendendo muito bem do que eles estão falando ali, por desconhecimento do produto, do mercado, seja lá o que for. Mas conforme o tempo for passando, aquilo que era um fingimento passa a ser uma realidade. Agora, em uma sociedade é normal, quer dizer, você entrar em uma determinada posição e você suar frio e você vai aprendendo aquilo, vai melhorando, melhorando, até chegar no nível que realmente a empresa precisa. E isso acontece em qualquer país do mundo, menos no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, as pessoas acham que quando ela tem o crachá, então ela já é aquilo. Ah, eu sou gerente, porque eu fui contratado como gerente. Ah, eu sou diretor, porque eu fui contratado como diretor. Você pode até ter as habilidades, só que uma empresa é uma cultura muito complexa. Então, mesmo que você já tenha sido diretor de vendas de uma empresa e vai para outra, até você dominar aquilo leva às vezes anos. E, portanto, você tem que ter um interesse pelo aprendizado para chegar lá. Quer dizer, quando você imagina que o fato de você ser contratado como gerente já torna automaticamente você gerente, ou você ser contratado como engenheiro já torna você automaticamente como engenheiro, você está num mundo ilusório. Você nunca vai parar, nunca deveria, né, parar de estudar. Mas na nossa cultura é normal as pessoas acharem que depois que já estão empregadas em uma determinada posição, elas não precisam mais aprender, não precisam mais se aperfeiçoar. Esses comportamentos levantam questões importantes. São escolhas conscientes? Reflexos de desinteresse, cansaço ou falta de propósito, mesmo entre profissionais jovens? Ou será que o problema está na forma como as equipes são lideradas e desenvolvidas? Talvez o quiet quitting, né, a demissão silenciosa, seja apenas uma parte da equação. E a raiz do problema esteja em um desalinhamento entre as expectativas da empresa e as dos colaboradores e uma cultura que sofreu modificações importantes. Cultura brasileira. É evidente que cada situação é única, mas algumas melhores práticas devem ser aplicadas para sanarmos a questão. Diante desse cenário, a solução pode estar em investir no desenvolvimento dos líderes executivos. E é claro, né, se você tem uma cultura empresarial que é influenciada por essa cultura brasileira de não aprendizado, é evidente que você tem líderes também executivos que não querem aprender. Eu já tive situações onde eu vi a empresa ter um orçamento de treinamento que não era usado porque os executivos declaravam que não queriam fazer nenhum trabalho, por exemplo, de coach executivo ou de mentoria. Quer dizer, uma coisa, de certo modo, absurda, porque a empresa tinha disponibilidade de recursos, dava o tempo para o executivo se desenvolver e eles declaravam que eles não queriam se submeter a esse tipo de processo porque eles tinham muito mais o que fazer. Então, na minha opinião, o desenvolvimento dos executivos, claro, nem todo executivo precisa se desenvolver somente por um processo de coach ou de mentoria executiva. Mas eu acho importante você participar de palestras, de workshops, e uma coisa que eu sinto muito falta dentro das empresas, eu vejo assim, a empresa normalmente ela contrata ou palestra, ou workshop, e aí ele contrata coach executivo ou uma mentoria. Mas tem um elemento que você poderia contratar que acho que faria muita diferença, que é seminários. Ou seja, aqueles eventos onde você vai ouvir uma pessoa falar sobre um tema relevante que vai plantar sementes de ideias na cabeça das pessoas. Então, para isso, você tem que contratar pessoas que são muito bem formadas nos temas que você deseja desenvolver, quer seja liderança, quer seja falar sobre... Hoje se fala tanto sobre inteligência artificial, mas também sobre economia, sobre geopolítica, para que você possa, então, criar nos executivos o conhecimento, ou a semente para um conhecimento relevante que ele possa utilizar mais do que no seu dia a dia, nas suas decisões estratégicas. Continuando, capacitados com as melhores práticas de seleção, desenvolvimento e avaliação de pessoas é essencial. De fato, esse é o básico de qualquer executivo. Escolher bem para desenvolver bem e, portanto, avaliar bem. Um líder bem preparado sabe identificar talentos que se alinhem à cultura e aos objetivos da empresa, além de criar um ambiente que estimule a iniciativa, o aprendizado e a comunicação
clara. Ferramentas como feedbacks regulares, treinamentos personalizados e definição clara de expectativas podem reacender o engajamento, transformar apatia em entusiasmo. Uma coisa que eu vejo ainda hoje, os executivos têm muita dificuldade de dar feedback. E essa nova geração precisa de um feedback constante, às vezes até exagerado. Então, fica um ambiente onde você tem executivos que não sabem as melhores práticas de feedback, com um desejo de feedback frequente, estruturado e tudo mais. Então, é claro que isso causa uma certa falta de engajamento, uma apatia, né? Então, isso é um problema. Mas o principal é que um executivo bem treinado, mas o principal é que um executivo bem treinado tem uma referência correta para avaliar se o problema está nele ou no profissional. Isso é uma coisa importante que eu sempre falo para os meus executivos. Se você faz um processo de coaching, onde você está desenvolvendo competências de liderança, então é claro que você vai conhecer quais são as melhores práticas e se você está usando ou não. Mas a partir do momento que você aprende as melhores práticas, tem o melhor conhecimento, aplica no seu dia a dia, então você sabe que essas melhores práticas provavelmente vão desenvolver 80%, 90% dos seus profissionais. Aqueles 10% ou menos, eu espero, que não estão conseguindo se desenvolver e você está usando as melhores práticas, é aí que você tem que avaliar negativamente, porque você está entendendo que, olha, você está entendendo, mais do que entendendo, você está qualificado para dizer, olha, eu estou usando as melhores práticas de liderança e para desenvolvimento de pessoas. Se a pessoa não está se desenvolvendo, o problema está provavelmente do lado dela. Muitas vezes eu observo que um problema colocado no profissional está na má formação em liderança do executivo, como eu falei agora há pouco. Outras, vejo que o gestor não consegue fazer uma avaliação objetiva de que já tentou de tudo com o funcionário e que é o momento de desligá-lo. Realmente, eu acho que hoje existe uma generosidade excessiva dentro das empresas com relação a tentar, né, salvar o funcionário de tudo quanto é jeito, e eu acho isso bastante louvável e generoso, mas chega uma hora que você precisa estar ciente de que, olha, esse profissional não serve mais, você precisa desligá-lo. O quanto antes você fizer isso, aliás, você chegar a essa conclusão, melhor para todo mundo. Se você já usou as melhores práticas, insistiu, deu feedback, deu oportunidade, deu chance, está na hora de desligar. Todos devem compreender que aprendemos muito ao trabalharmos, mas a empresa não é uma escola. Ela tem metas a cumprir e precisa do entendimento dos colaboradores de quais são e quando devem ser atingidas, isto é, data e hora. Ou seja, todos nós, e aí é um outro ponto que eu nem falei muito aqui no nosso texto, nós temos que ter dentro do nosso job description, né, a capacidade de dar e receber follow-up. Quer dizer, a empresa ela tem uma hora para entregar aquilo que ela precisa e um dia para fazer isso. E muitas vezes eu vejo que as pessoas não estão muito cientes disso, né? Tanto é que eu coloco aqui no texto, é curioso observar pessoas que entregam 80% ou 50% do que se comprometeram a fazer, e fora do prazo, mas que recebem 100% de seu salário pontualmente. Quer dizer, é uma relação desequilibrada. A empresa paga você pontualmente 100% e você entrega menos de 100% do que você foi contratado no trabalho. Isso eu vejo com bastante preocupação, porque realmente é algo que aí entram alguns aspectos morais que a gente, infelizmente, tem que endereçar. Eu percebo muitas vezes que, por mais que eu lute para não falarmos de aspectos morais no comportamento das pessoas, mas no final das contas, o grande problema que nós enfrentamos é esse, a gente acaba tendo que voltar para isso, porque, de novo, as famílias e as escolas estão entregando profissionais muito mal preparados para nós. Por outro lado, é importante abrir espaço para ouvir os colaboradores. Entender suas motivações, desafios e aspirações pode revelar se o problema é falta de clareza, sobrecarga ou até mesmo uma desconexão com o propósito da empresa. Com base nisso, líderes podem tomar decisões informadas, investir no desenvolvimento do profissional ou reconhecer quando ele não é o mais adequado para a equipe. Quer dizer, é evidente que você treinar bem o seu executivo, treinar bem o seu líder de pessoas ali, é fundamental para você ter certeza de que ele está fazendo tudo o que é recomendável, não apenas para liderar, mas para desenvolver pessoas. Entretanto, é importante você também ouvir essas pessoas para entender como que elas pensam, o que está faltando para elas, como que elas enxergam a empresa e o que você pode fazer para modificar a empresa de acordo com o que as pessoas esperam, desde que isso faça algum sentido. Sempre lembrando que é evidente que
A gente hoje vive um mundo meio de ponta cabeça, né? Onde eu vejo que gerações mais novas querem falar para gerações mais maduras o que elas têm que fazer. Em uma sociedade normal, isso tem que ser ao contrário, entende? Então, assim, você pode ouvir a geração mais nova, ou como que ela pensa, como que ela vê o mundo, tudo bem, isso aí não tem problema. Agora, a definição final tem que tem que ser decidido pela pessoa que é mais madura, mais experiente e que sabe muito bem as consequências das decisões que ela toma. É evidente que esses problemas não têm sua origem, tem essa origem, melhor dizendo, em algo maior, uma espécie de guerra cultural que modificou para pior o foco de nossos jovens em seu autodesenvolvimento. Mas a empresa não precisa e não deve reforçar disso ou ficar apática enquanto o jovem se perde. Então, aqui eu falei que parece que tem uma guerra cultural. Bom, aqui, na verdade, no texto eu quis ser um pouco mais suave, mas, de fato, há uma guerra cultural e isso acaba influenciando o que vai ser ensinado nas escolas, e é por isso que a gente tem tantos profissionais com tantos problemas, até psicológicos, depois de 60 anos dentro dessa cultura. Então, assim, não existe como é que eu vou dizer, um chute, né, que vale a 7 gols. Né? Se você está perdendo de 7-1, não tem como você dar um chute e resolver o jogo. Você vai ter que fazer um gol de cada vez. Nós estamos nessa situação. Você, primeiro, tem que adquirir consciência disso, e, segundo, tem que saber qual que é o seu papel de se opor a isso e, paulatinamente, ir ocupando os lugares que hoje estão reservados para pessoas que pensam de uma forma que é contrária à empresa. Caso você não saiba, a empresa, a ideia do capitalismo, a ideia de um negócio como o que você trabalha, tem inimigos. E entre esses inimigos, não são os únicos, estão os comunistas. Então, se você não acreditar nisso, ou achar que não, hoje em dia é diferente, isso não acontece no Brasil, você realmente vai acabar fazendo um papel de uma pessoa que não participa disso que está acontecendo e, portanto, você acaba jogando do lado do inimigo. Então, você precisa ter consciência de que é isso que está acontecendo e que você precisa olhar a realidade e trabalhar com ela da forma como ela se apresenta. Então, o que os comunistas fizeram nesses 60 anos? Eles se apropriaram dessa infraestrutura e hoje eles dominam a superestrutura. E é isso que gera tantos conflitos, como vocês estão vendo na esfera política e, inclusive, geopolítica. Então, é importante você saber disso, porque é aí que está a raiz de grande parte dos problemas que nós vivenciamos. Claro que você pode ver esse desafio como uma oportunidade disfarçada. E, pessoal, de fato tá? É claro que a gente está falando sobre um problema importante da apatia dos nossos profissionais, mas isso é uma oportunidade, né? Que com as estratégias certas, como essa que eu falei, de você treinar bem os seus líderes e ouvir os seus colaboradores, para que você possa fazer essa articulação, se interessar por essas forças que querem tomar o poder, não só no Brasil, mas no mundo, como que elas atuam, como isso está emprenhado na nossa cultura. Então, como eu falei, desde as escolas, mas também no jornalismo, também nos livros, na literatura. Então, você precisa enxergar isso para entender, inclusive, de onde que vêm os seus pensamentos. É a partir daí que você consegue criar as estratégias certas para transformar equipes apáticas em um grupo engajado, comunicativo e proativo. Para isso, a empresa deve mostrar qual o foco correto, não apenas para que o profissional seja um bom funcionário e um futuro líder da empresa, mas que seja uma pessoa digna, amadurecida, capaz de construir e liderar sua vida e sua família com responsabilidade e com maiores chances de sentir-se realizado. O foco deve sair do ganho imediato para o futuro, do consumo para o investimento, da experiência imediata para a contenção para um futuro mais realizador, do interesse individual para o do time ao qual pertence, e, é claro, na esfera pessoal, para a responsabilidade com a família. Que, no final do dia, para nós que a gente vive num país como o Brasil, e você lembra o que seu avô ensinava, o que seu bisavô ensinava, é meio que bom senso, né? Quer dizer, olha, vamos ser uma pessoa um pouco mais comedida e responsável e ter uma moralidade elevada para fazer com que a sociedade funcione da melhor forma possível. Imagine uma organização onde os profissionais se sentem inspirados pelo propósito da empresa, comunicam com clareza e tomam, melhor dizendo, iniciativa para entregar resultados excepcionais. E ainda melhor, consigo ver isso como uma pedra angular para construírem a vida que desejam para si e suas famílias. É claro que este é um trabalho para 12 Hércules, portanto, vamos fazê-lo. Pessoal, esse é um tema extremamente relevante para que a gente possa ter, no mínimo, uma direção, né, de como a gente pode resolver essas questões, que realmente há um sofrimento nessa nova geração com relação ao trabalho, quer dizer, elas não se sentem assim tão empolgadas por ele quanto nós nos sentimos ou nos sentimos que somos de gerações anteriores. É claro que a minha visão, eu sempre digo, ela é um pouco mais enviesada do que de outras pessoas, porque eu trabalho com herdeiros, trabalho com jovens trainees, por exemplo,
e que têm uma vontade de trabalhar e de realmente serem líderes muito grande. Mas eu já tive a oportunidade, inclusive conversando com a herdeira de um grupo, de perguntar para ela se realmente esses jovens, os amigos dela, tinham esse comportamento mais apático, confuso, mais desinteressado, e ela me confirmou que, de fato, ela tem esse problema. Você vê, ela é uma pessoa tão responsável pelos negócios da família, e claro, ela quer assumi-los lá no futuro, que ela se lamenta, porque ela diz assim, que muitos dos que são amigos dela hoje na escola poderiam ser funcionários dela no futuro. Mas que ela falou, não tem como contratar essas pessoas, que são amigas minhas, porque realmente eu vejo o grau de irresponsabilidade, desinteresse e essa apatia, inclusive, que eu mencionei aqui no meu texto. Então, é um problema que vale a pena a gente se debruçar e, por que não, resolvê-lo pensando sempre no longo prazo, entendendo que isso não é uma questão que começa nas empresas, é uma questão que começa na sociedade e nas forças que tentam dominá-la e que acabaram realmente construindo todas essas formas um tanto longe da nossa cultura original que eu me refiro é a cristandade, e que, portanto, cria uma série de distorções na nossa sociedade. Mas que vale a pena a gente batalhar e conseguir fazer a nossa parte para que isso melhore e, quem sabe, um dia a gente tenha a solução desses problemas. Aliás, nós teremos, mas a gente precisa trabalhar, cada um colocando o seu grão de areia ali, para que a gente possa construir algo que tenha muito valor, não apenas para a nossa empresa, para nossas carreiras, mas também para nossas famílias e, por que não, para o Brasil. Então, era isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência nesse nosso podcast. Como falei, ia ser um podcast diferente. Eu preferi ler aqui o meu texto dessa semana, que eu vi que teve uma boa repercussão. E espero que eu tenha dado muitos insights a você e que seja muito útil para você como líder executivo, mas também na sua carreira e, por que não, nos seus aspectos familiares. Fica o meu convite, quinta-feira que vem, 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. Um grande abraço a todos e vamos em frente!